Programa Lawrence Olson. Tendo passado mais de uma semana na Terra Santa e visitado tantos lugares históricos na vida dos patriarcas, profetas do Senhor Jesus e dos apóstolos, com muitas saudades, rumamos novamente ao aeroporto de Lod, em Israel, onde um jato nos esperava para levar-nos à Grécia. A viagem a 10.000 metros foi de uma hora só. E sendo um dia de boa visibilidade, podemos ver a ilha de Creta e suas montanhas cobertas de neve. O apóstolo Paulo pregou o evangelho nessa ilha e ali estabeleceu igrejas. Chegando em Atenas, fomos privilegiados a contemplar muita coisa que é da antiguidade, mesmo de séculos antes de Cristo. Refiro-me especialmente à Acrópole, ou seja, a cidadela ou a cidade alta, que é uma elevação de cerca de 50 metros de altura e 300 metros de extensão, onde se concentrava, nos dias de Paulo, a maior parte da religião e do culto do povo de Atenas. Foi em algum ponto da Acrópole, onde Paulo, naquele dia, passeava, que encontrou a inscrição: ao Deus desconhecido. Tivemos o privilégio de subir na Acrópole e contemplar as ruínas parcialmente restauradas dos templos pagãos, como sejam o Partenão, o Erechtheion, o Templo da Vitória Ata e outros, a maioria consagrados ao culto de Atena, a deusa de sabedoria. Em todo o mundo não existe outro lugar que apresente tantos templos pagãos e uma arquitetura tão perfeita e tão artística como se vê na Acrópole. O Partenão, então, é considerado como o mais perfeito exemplo do gênio humano em arquitetura. De toda parte do mundo vêm os estudantes de engenharia e arte para estudá-lo. Quem está ali ao lado dessas imensas colunas de mármore fica deslumbrado mesmo com a capacidade desses grandes engenheiros atenienses que no 5º século antes de Cristo, quando Neemias reconstruía os muros de Jerusalém, estavam construindo esses templos. Mas deixaremos para Paulo dizer o que realmente valeu tudo aquilo. Paulo fez sua pregação no Areópago, que é uma elevação separada da Acrópole e bem mais baixa, onde estava instalada a Suprema Corte do país. Hoje, o Areópago não contém nenhuma ruína dos prédios então existentes, mas todos os cristãos que o visitam sobem para o lugar onde Paulo discursou. Certo dia, em suas viagens também, o grande apóstolo e missionário Paulo chegou à cidade de Atenas, a capital da antiga Grécia, que era o maior centro cultural do mundo, o antigo lar dos grandes filósofos Sócrates, Platão, Sófocles, Péricles e Demóstenes, criadores de escolas até hoje universalmente conhecidas. Paulo deu um passeio para ver os pontos de interesse relacionados à história dessa cidade, sem rival, no campo da ciência e da arte. Ali, do cume da Acrópole, viu agora onde Sócrates ensinava, a Academia de Platão, também viu o Liceu de Aristóteles, o Pórtico de Zenão, o Jardim de Epicuro e o Partenão, considerado o templo mais belo do mundo, como já dissemos. O que mais despertou a atenção do grande apóstolo, porém, foi ver as 30.000 imagens de culto localizadas em lugares públicos. Nos lares certamente haveriam umas tantas outras. Por isso dissera um cidadão daquele tempo: em Atenas é mais fácil achar um Deus do que achar um homem. Paulo tomava aqueles ídolos como a expressão concreta da evolução da filosofia grega durante os 500 anos anteriores. Dividia-se a filosofia grega dessa época em duas correntes. Uma era de Zenão, conhecida por estoicismo, cujos postulados fundamentais procuravam tornar o homem insensível aos males físicos e morais. Era sistema de dureza baseado no egoísmo e no orgulho humano e na independência individual. A outra corrente filosófica era a de Epicuro, chamada epicurismo, que tinha por seu postulado máximo o prazer como o único bem digno do homem, oferecendo aos homens o gozo carnal. Claro é que essa filosofia se tornou a mais popular. Essas mesmas ideias
gerais também dividiam a religião dos judeus, em que os fariseus, confiando na autojustiça, se comparavam com os estoicos, e os saduceus, mais liberais, com os epicureus. E no dia de hoje, creio que são ainda essas duas opiniões as que mais prevalecem. Alguns procuram a felicidade em negar-se a si mesmos, e outros procuram-na no sensualismo, absolutamente indiferentes à responsabilidade para com Deus, o Criador, nosso juiz. Foi então por um povo de elite, educado e cavalheiro, que Paulo foi convidado a expor suas revelações no próprio Areópago, a corte mais famosa no centro da cidade. Conforme seu costume, Paulo pregou a mensagem que o mundo, seja culto ou inculto, precisa: Cristo Jesus e sua morte e sua ressurreição. Se bem que ele conhecia profundamente as filosofias humanas, tendo estudado em Tarso, o grande centro universitário, ele se limitou a falar do que é essencial em revelar o caminho da salvação. Ele entrou no assunto falando primeiramente da religiosidade da cidade de Atenas. Observando o grande número de esculturas de culto, uma inscrição num altar despertou especialmente a sua atenção. Esta inscrição destinava-se a honrar algum deus que talvez tivesse sido omitido pelo povo, e dizia assim: ao Deus desconhecido. Criaram-se tantos deuses ali que julgavam ser impossível saber os nomes de todos. Paulo, entretanto, mostrou-lhes que o único caminho para o céu é Jesus Cristo, e que o culto de Atenas era um culto ignorante, pois pela própria inscrição os atenienses anunciavam o fato de desconhecerem a Deus. Mas, dizia Paulo, este Deus desconhecido de vocês é meu conhecido, e vou anunciá-lo. Atenas, apesar de ser sede do saber humano, era na realidade o centro da ignorância espiritual. Esta ignorância consistia em acreditar, primeiro, que Deus habitava em templos ou santuários. Disse Paulo que o Deus verdadeiro criou o universo, e nem esse pode conter a Deus. Deus quer entrar no coração do homem. Também pensavam que Deus dependia dos serviços dos homens, ignorando que é Ele quem nos serve, dando-nos vida, respiração e todas as coisas. Acreditava também a maioria desse povo que o supremo bem era justamente aproveitar sua mocidade nos prazeres desta vida. Comamos, bebemos e alegremos-nos, pois amanhã morreremos, era o ditado popular. Mas Paulo disse que Deus nos criou para o acharmos, para o conhecermos, para vivermos em sua presença, e que Ele também não está longe de nós, graças a Deus. Não é impossível então conhecer a Deus. O amigo ouvinte já descobriu isso? Outro ponto da ignorância ateniense era o de pensarem os estoicos que o domínio próprio conquistava a salvação para a alma. Mas este erro também teve a sua origem no próprio orgulho humano, e não na humildade de Cristo anunciada por Paulo. Ainda mais, a ignorância de Atenas incluía a ideia errônea de que Deus é como ouro ou prata esculpido pelo homem. É a maior loucura pensar que o próprio homem feito por Deus pode fazer Deus, não é? De que maneira se justifica isso? Até os poetas da antiguidade sabiam melhor, disse Paulo. Paulo escreveu também aos Romanos, no seu primeiro capítulo, assim: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 21. Foi assim a idolatria, a grande loucura dos sábios atenienses. Por isso, não conheciam a Deus, se bem que é perfeitamente possível conhecer a Deus. E este conhecimento é alcançado por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João 14, versículo 6. Disse o apóstolo João: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, versículo 12. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é,
em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro e a vida eterna, disse João na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 20. O amigo 20 está disposto a aceitar esta afirmativa do apóstolo mais chegado a Cristo, o Salvador? Também, como se chega a conhecer a Deus? Alguém me pergunta. Ouve a resposta da palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amigo 20, é pela fé somente que se consegue conhecer a Deus. Que diferença é entre este caminho da humildade de Cristo e o caminho orgulhoso da filosofia humana? Deus manda agora que todos os homens se arrependam. Agora ele não tolera mais a idolatria e a ignorância. À luz do dia não se justifica o tropeçar. Veio Cristo, a luz do mundo, para iluminar os corações. Deus já marcou um dia em que todos os homens que se arrependerem dos seus pecados, então serão julgados por esse Jesus que por eles morreu na cruz. A prova disso que Paulo apresentou é que Jesus já foi ressuscitado dentre os mortos. A religião de Cristo é diferente da religião do mundo. Ela é positiva. Ela fala com certeza, graças a Deus. Ele me dá certeza da vida eterna. Não é questão de eu cegamente acompanhar uma coisa desconhecida, incerta e improvável. Não, eu sei em quem tenho crido e estou persuadido de que ele pode completar a boa obra que começou em mim. Os seguidores de Epicuro zombavam da mensagem do apóstolo, enquanto os estoicos protelavam para outra ocasião ou qualquer decisão a respeito. Tomara que essas atitudes não sejam as dos ouvintes nesta hora. Permita a Deus que se arrependam, que busquem a Deus e que venham a conhecê-lo como o apóstolo Paulo conheceu. De fato, conhecer a Jesus é o supremo bem na vida presente. A Rede Aleluia apresentou programa Lawrence Olson.